Espiritualidade Espírita, discípulo de Allan Kardec lá no Rio de Janeiro, é membro da AME Rio de Janeiro, mestre em Psicologia, tem uma tese sobre experiência de quase morte e professor universitário. Com a palavra para o doutor Henrique. Prezados companheiros, é muita paz para todos nós. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, participando de um evento cultural com esta dimensão, dentro de um ambiente de confraternização, que com certeza concorre para a construção de conhecimentos importantes, que por sua vez serão utilizados por todos nós, oportunamente, para reforçar nossos trabalhos na área espírita, no campo profissional e com certeza também no sentido de estes conhecimentos construídos ajudarem no desenvolvimento de pesquisas teóricas, pesquisas clínicas, empíricas, apontando com certeza para novos rumos, não apenas para a medicina, mas também para todas aquelas áreas que tratam da saúde, notadamente a psicologia, vamos também considerar neste caso. O tema que vamos analisar nesta palestra, que está melhor apresentado ali na transparência, se intitula A Concepção Espírita de Homem e os Paradigmas Emergentes em Saúde. Há muitos anos que temos demonstrado uma preocupação e um interesse muito grande com relação às tendências da medicina e da psicologia ocidentais. E por trás deste interesse, evidentemente que existem alguns fatores associados e de antemão eu os apresento. Por um lado, este interesse resulta da nossa experiência clínica. Por outro lado, e sobretudo por este motivo, considerando a nossa experiência no campo doutrinário espírita e a nossa prática na doutrina espírita, o nosso interesse teórico pelo desenvolvimento da doutrina espírita, que precisa ainda realizar, na verdade, vencer algumas etapas importantes para atingir as metas para as quais ela foi trazida à Terra. Então, considerando o nosso tema, a concepção espírita de homem e os paradigmas emergentes em saúde, o nosso primeiro objetivo consiste em evidenciar, do ponto de vista teórico, a concepção fragmentária do homem ao longo da trajetória, desculpe ali o nosso erro, tá bom? Trajetória cultural ocidental e as implicações disto no campo da saúde. Nós, ao longo dessa pesquisa, que nesse momento é uma pesquisa teórica e também fundamentada, respaldada pelos dados da clínica, consiste em tratar, do ponto de vista histórico, desta concepção fragmentária do homem. Um homem que se construiu, teoricamente, como um homem dividido ao longo da trajetória da ciência ocidental. 2. Explicitar as tendências atuais no campo da saúde, sobretudo através do desenvolvimento de novos paradigmas. O que vale dizer, com outras palavras, considerar quais são as tendências que definem os movimentos variados no campo da ciência, apontando para uma nova concepção de saúde. E por isso mesmo uma nova concepção dos processos saúde e enfermidade. 3. Situar a contribuição do Espiritismo no sentido de desenvolver uma visão de homem, uma antropologia que resgata, há um erro ali também, que resgata a concepção do homem enquanto ser integral. 4. E dentro desta sequência, dentro dessa lógica do nosso trabalho, nós procuramos mostrar a convergência que existe entre estas tendências atuais
e os fundamentos antropológicos do espiritismo, o que vale considerar, então, do ponto de vista teórico, a existência entre a convergência dessas tendências e a visão espírita de homem, que data da segunda metade do século XIX. E, por fim, destacar, apresentar a síntese espírita sobre o homem como o mais adequado paradigma capaz de integrar, pode levantar um pouquinho, de integrar as tendências atuais na saúde. Segunda transparência, por favor. Nós, em nossa pesquisa teórica, temos utilizado inúmeros livros, uma vasta bibliografia, que evidentemente não se trata, neste caso aqui, de uma bibliografia espírita. Nós entramos nas livrarias e vamos colhendo aqueles livros, geralmente livros de autoajuda e outros não, que são livros mais científicos e que tratam das questões relativas à saúde. Já andei pesquisando mais de uns 50 livros sobre isso e nós conseguimos identificar algumas tendências que aparecem nesses estudos relativos à saúde e que nós vamos agora explicitar dentro daqueles objetivos delineados. Uma primeira tendência que nós identificamos se refere aos fundamentos antropológicos dessas novas concepções em saúde que configuram pouco a pouco novos paradigmas em saúde, porque paradigma é algo muito mais amplo do que uma concepção específica no campo do conhecimento, aqui no caso no campo da saúde. Então, com relação aos fundamentos antropológicos, o que vale dizer? Com relação à concepção de homem subjacente a esta elaboração teórica no campo da saúde, parece haver uma tendência a compreender o homem como um ser biopsicossocial. Isso é muito comum nos livros que, de um modo geral, tratam das novas visões, das novas concepções no campo da saúde. Neste sentido, admite-se a necessidade de considerar os aspectos ambientais, afetivos, as dificuldades existenciais, os problemas de adaptação social, e não apenas os fatores físicos, como era muito comum dentro de uma visão materialista na aplicação e no desenvolvimento teórico e clínico da medicina, tanto quanto da psicologia. Fatores físicos geralmente elucidados através de processos bioquímicos, moleculares, dentre outros processos. Uma segunda tendência identificada, pode levantar, se refere ao processo de saúde e enfermidade. E uma tendência que nós identificamos é considerar o processo de saúde e enfermidade a partir, quer dizer, caracterizar esse processo de saúde e enfermidade a partir da interação complexa de fatores físicos, psicológicos e sociais, o que é uma decorrência lógica e natural da primeira tendência que nós identificamos. Ainda com relação aos fundamentos antropológicos, nós fizemos questão de destacar isso, porque caminha numa direção diferente. Parece existir nessas concepções recentes, emergentes em saúde no Ocidente, um esforço de superação da visão de homem que afirma ser este um organismo voltado para o atendimento de necessidades, objetivando reduzir tensões. A visão é bastante mecanicista, atender necessidades, reduzindo com isto tensões, e através disto restaurar o equilíbrio. É o famoso princípio da homeostase. E os críticos mais importantes nesta área são todos praticamente da psicologia, não da medicina. Alguns sim, como é o caso do Dr. Viktor Frankl, que é o criador da logoterapia. Alport é um autor conhecido entre os psicólogos, desenvolveu uma teoria bastante interessante sobre a personalidade. Maslow, bastante destacado na psicologia humanista e também na psicologia transpessoal. Goldstein, também conhecido na psicologia, Viktor Frankl, como já citado, e outros pesquisadores ligados ao movimento da psicologia transpessoal. Há uma tendência a superar essa visão de homem. Em D, há uma tendência também que nós identificamos no sentido de rever
as bases sobre as quais foram construídos os princípios do relacionamento médico-paciente. Parece existir uma tendência a compreender o paciente como uma pessoa e não como uma máquina que apresentou um defeito. Uma pessoa, já falou tudo, não, fora dessa visão mecanicista. E os conceitos mais presentes nessa tendência, com certeza, é a empatia, a aceitação incondicional, que fazem lembrar alguns psicólogos humanistas. Na psicologia clínica, nós estamos dando um destaque ali, há uma nítida mudança de enfoque de uma relação terapêutica neutra, onde não há um envolvimento, para uma relação terapêutica que consegue dar realidade a conceitos não concretos, como interação, encontro, relação, subjetividade, intersubjetividade, dentre outros conceitos que soariam absurdos dentro de uma visão mecanicista, fisicalista no campo da saúde. Outra transparência? Com relação às concepções atuais relativas ao aparelho psíquico, há uma fortíssima tendência à adoção de novas cartografias da mente, novos modelos do psiquismo, que transcende a visão mecanicista proposta, por exemplo, por Freud, que não conseguiu abandonar o mecanicismo, tanto, com certeza, porque fazia parte da mentalidade, do clima cultural da sua época. A compreensão da etiologia das desordens mentais incluiria não apenas eventos pós-natais, como é mais comumente considerada essa etiologia, mas também outros níveis do psiquismo, como os níveis perinatais e transpessoais da mente humana. Como resultado dessa adoção e desenvolvimento de novas cartografias do psiquismo, há também uma tendência a admitir como normais, aceitar, enxergar como fenômenos normais, fenômenos que até então foram considerados de maneira marginal no campo da saúde dentro da perspectiva ocidental. A integração do êxtase, a saída do corpo, a telepatia, a clarividência, dentre inúmeros outros fenômenos anímicos, como realidades inerentes à própria natureza humana. Com isso, evidentemente, que acontece uma superação da visão reducionista patologizante, porque até então, dentro da visão mecanicista, das visões mecanicistas em saúde, qualquer desvio perceptual ou conceitual da realidade material, descrita pela ciência mecanicista, que é uma ciência newtoniana por excelência, qualquer desvio era logo considerado como manifestação psicopatológica, viu além dos sentidos comuns, percebeu alguma coisa além do sensório comum, ou era chamado de louco, a palavra mais simples para o psicótico, né? É uma manifestação psicopatológica, e com isso ele era acomodado solenemente nos complexos sistemas classificatórios, como os clássicos psicodiagnósticos. Com relação aos sintomas emocionais e psicossomáticos, nós temos identificado uma tendência no sentido de compreender esses sintomas como indicadores de um bloqueio no fluxo de energia, caracterizando experiências potenciais que estão tentando emergir. Nós identificamos nesta tendência a limitação do tratamento apenas sintomático da medicina tradicional, que não promove, na verdade, uma liberação dessas energias que estão bloqueadas, precisando de uma expressão em um nível que possa apontar para a saúde. A compreensão da doença como caminho, que aliás é o título de um livro muito interessante, A Doença como Caminho, está ali citada. Há uma tendência também identificada no sentido de compreender o significado e o sentido da doença em nossas vidas. A via de acesso a esses níveis de compreensão geralmente se faz através da intuição ou uma outra forma de racionalidade, muito longe da construção de uma lógica linear.
a doença representaria a perda relativa da harmonia. Veja que coisa interessante isso. Ou o questionamento de uma ordem até então equilibrada. O desequilíbrio estaria no campo da consciência sob a forma de informação. Neste sentido, vejam que curiosa essa tendência. Se a consciência de uma pessoa se desequilibra, o fato se torna visível e palpável na forma de sintomas corporais. O sintoma físico, o sintoma corporal, é visto nessa tendência identificada como um problema em nível de consciência. Se a consciência de uma pessoa se desequilibra, então, com certeza, alguma coisa vai aparecer no corpo. Este é o sentido da doença como caminho. O sintoma cumpre a tarefa de avisar que, como seres humanos anímicos, nós estamos doentes. Isto é, o equilíbrio de nossas forças anímicas interiores está comprometido. O sintoma nos informa que está faltando alguma coisa. É muito sugestiva essa tendência identificada. O papel das atitudes e das emoções nos processos de cura. A função do amor, isso tem sido objeto de muitos estudos. A função do amor, do perdão, do otimismo, a esperança, como um fator que cura, ou pelo menos está associado à cura. O papel da culpa, por outro lado, da hostilidade, na emergência dos estados de desequilíbrio. Nesse sentido, destacamos também a importância dos grupos de apoio social no enfrentamento da doença, e uma figura merece destaque, é o Dr. David Spiegel, que vem desenvolvendo importantes trabalhos nesse sentido nos Estados Unidos. Os recursos mentais e a saúde. Os métodos de visualização e imaginação induzida para o tratamento de inúmeras desordens. Os trabalhos já conhecidos do Dr. Simonton, Daniel Goleman, Asterberg, que é um autor importante nessa área, e muitos outros. Foram estas algumas das tendências que nós identificamos no campo da saúde. Outra transparência. Nós vamos buscar as raízes históricas para essa visão fragmentária do homem, que nos deu de fato um homem dividido, um homem cindido entre a mente e o corpo, um homem quebrado em suas partes e analisado pelas suas partes. Não vamos considerar isso, evidentemente, mas vamos destacar apenas a atitude reducionista na área do conhecimento. A consciência, nesse sentido, é vista como um epifenômeno dos processos cerebrais. O epifenômeno caracteriza um fenômeno secundário. Vale dizer que a consciência, nessa visão reducionista, materialista da nossa ciência ocidental, que construiu um paradigma materialista e mecanicista de saúde e de doença, reduziu a consciência aos processos cerebrais. Portanto, é por isso que nós falamos que é um epifenômeno dos processos cerebrais. Nós vamos encontrar o projeto epistemológico de Auguste Comte, respaldando essa visão, o paradigma newtoniano cartesiano, o modelo biomédico. Outra transparência. Aqui apenas nós destacamos o projeto epistemológico de Auguste Comte, apenas uma citação. Pode passar, por favor. Pode passar. O paradigma newtoniano, cartesiano, newtoniano. Levanta, por favor. Que remonta às figuras de Newton, Descartes, que é materialista, mecanicista, dualista, determinista e reducionista. Isso são as bases históricas para compreender essa construção de um homem fragmentário na história do Ocidente. Outra transparência, por favor, que é um objeto específico. O modelo biomédico, que vê o homem como uma máquina, a metáfora é do relógio, a doença é um defeito da máquina, o médico tem que consertar essa máquina e a saúde é o perfeito funcionamento da máquina. A outra transparência, por favor. E este é o cenário histórico-cultural no tempo de Allan Kardec. Um homem dividido, a área do conhecimento dividida entre sobrenatural, natural. Levanta, por favor. Por um lado a fé, por outro lado a razão, a religião, a ciência, o espírito, a matéria, a mente, o corpo. A visão era bastante dualista, materialista e mecanicista. A outra transparência, colega, por favor. Estou mais rápido que ele. Vamos lá? Ok. E com isso, nós dividimos o conhecimento, nós focalizamos a atenção no comportamento objetivo ou na patologia, desconsiderando outras dimensões importantes da condição humana. A outra, por favor. Pode pular essa. E a seguinte também, por favor.
E a tese principal do nosso trabalho é esta: a visão espírita de homem. A doutrina espírita tem uma visão de homem, portanto, os fundamentos antropológicos do espiritismo, que foram construídos por Allan Kardec, com certeza que resgatam a inteireza do homem. E Allan Kardec, como um homem que viveu o clima cultural de sua época, deparou-se com essa realidade histórica, com essa realidade cultural. Esteve diante da área do conhecimento, que conseguiu, ao longo do processo histórico-cultural, dividir, quebrar, cindir o homem, dividir a área do conhecimento entre a área do natural e do sobrenatural. No plano, em outro plano, dividiu, separou a fé da razão, separou a ciência da religião. Este era o cenário, o clima cultural que Allan Kardec viveu. E nós entendemos que quando Allan Kardec, numa postura até então ignorada no campo da filosofia e da ciência, propõe um conceito de alma que está na questão 134 de O Livro dos Espíritos, como sendo espírito encarnado, Allan Kardec faz uma síntese revolucionária na área do conhecimento. Porque se por um lado a Idade Média nos deu a visão de um homem espírito, um homem que se definia por sua dimensão metafísica e negava o corpo, o homem moderno, o homem contemporâneo, ele fez o contrário. Ele construiu, nas suas bases antropológicas, um homem que se define pelo corpo e que nega ou ignora o espírito. Allan Kardec não se coloca nenhuma nem outra posição. Quando Allan Kardec fala do conceito de alma, que está em O Livro dos Espíritos, conceito que ele apresenta nas páginas da codificação, com certeza que ele faz uma síntese nova na história do conhecimento ocidental. A alma não é espírito, a alma também não é corpo. A alma é síntese, espírito e corpo. Então, muito mais do que uma definição para clarear os conceitos, Allan Kardec faz uma síntese de conhecimento, faz uma síntese na área do conhecimento, porque propõe um conceito inteiramente novo. Alma, como espírito encarnado, se define pela dimensão do corpo e pela dimensão espiritual. Enquanto espírito encarnado, eu sou alma. Com isso, Allan Kardec rompe por completo, e com isso o pensamento espírita rompe por completo a visão dualista e mecanicista. Porque o codificador nos deu elementos, o pensamento espírita nos dá elementos, através da visão trinitária de homem, espírito, mais perispírito e mais corpo. Essa síntese de homem proposta no pensamento espírita, que é na realidade a base antropológica do espiritismo, supera por completo a visão dualista, a visão mecanicista que o Ocidente foi construindo ao longo do seu processo histórico e cultural. O espírito é o ser causal, livre na sua essência, responsável pelos seus atos e evolui através das lutas e tribulações da vida corporal. Essa visão ampla de homem, como espírito, perispírito e corpo, nos dá a possibilidade de pensar o homem na sua totalidade. Permite-nos compreender o homem em suas bases mais profundas. E a ideia que nós estamos defendendo, a tese que nós estamos propondo na realidade, é que, com esta visão de síntese proposta por Allan Kardec, nós vamos encontrar no Espiritismo, não para hoje, não para daqui a 10 anos, não para daqui a 20 anos, mas para daqui a um tempo, nós vamos encontrar no Espiritismo a possibilidade de integrar em seu paradigma, através dos seus fundamentos antropológicos, a possibilidade de integrar todas essas tendências atuais no campo da saúde. O que queremos dizer com isto é que falta para estas tendências atuais na saúde uma síntese capaz de integrá-las. Nós temos autores que consideram uma daquelas tendências e negam outras. Nós temos autores que consideram o homem como um ser psicológico, social, mas uma concepção que esquece o lado espiritual. Nós temos concepções inúmeras no campo da saúde, inúmeras tendências
mas concepções ainda, algumas delas fragmentadas. É preciso que surja na história do conhecimento uma síntese capaz de integrar todas essas tendências. E a ideia na qual todos nós acreditamos é que o Espiritismo, enquanto uma síntese de conhecimento, é capaz sim, ao longo do seu processo de desenvolvimento teórico, capaz de integrar essas tendências. Há uma outra transparência que eu gostaria de apresentar. Por favor. Que é exatamente o pensamento de síntese da doutrina espírita. Allan Kardec pensava em termos de sínteses. O seu raciocínio era analítico, com certeza, dentro do espírito positivista da época, não podemos esquecer isso, mas foi muito além do positivismo radical de Auguste Comte, que definiu o que era ciência e o que não era, e construiu uma síntese de conhecimento, como Leon Denis faria mais tarde. O Espiritismo é uma síntese de conhecimentos, e é assim que Leon Denis pensava, assim que Kardec pensava. Essa síntese nós vamos encontrar, por exemplo, na Gênesis, no capítulo 18, quando Allan Kardec nos fala da lei segundo a qual a vida espiritual e a vida corpórea são apenas dois modos de existência que se alternam para a realização do progresso. Há uma síntese fabulosa. A visão espírita não dicotomiza o mundo físico e o mundo espiritual, não quebra o homem entre corpo e espírito. A síntese de homem proposta na doutrina espírita, na reflexão espírita, pretende integrar o que há no homem, o que existe no homem e que precisa ser entendido dentro de uma visão mais ampla. Por isso, Allan Kardec pensava nesses termos. Leon Denis, seguindo as linhas conceptuais da codificação e do pensamento kardeciano, também construiu outras sínteses, quando afirmou, por exemplo, é um raciocínio muito semelhante, que a vida se revela sob duplo aspecto, físico e suprafísico. O homem participa de dois modos de existência. Por seu corpo físico pertence ao mundo visível, por seu corpo fluídico ao mundo invisível. Esses dois corpos coexistem nele durante a vida, a morte e a sua superação. Aqui também existe uma síntese de homem. E por isso também está escrito na questão 540 de O Livro dos Espíritos. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia em a natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Veja que admirável síntese que se traduz ali por uma harmonia. Tudo evolui, tudo se encadeia em a natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. O mesmo falará Lázaro em Lei do Amor, no Evangelho, quando ele diz que o amor são os instintos que se elevaram à altura do progresso realizado. Aí também uma bela síntese de homem numa linguagem poética. O homem se define pela capacidade de amar, mas foram os instintos elevados à altura do progresso realizado que nos permitiram desenvolver o amor pouco a pouco ao longo da trajetória evolutiva. Por isso mesmo, nós entendemos, para concluir, que todas essas tendências atuais no campo da saúde poderão encontrar na doutrina espírita um espaço de cultura, uma síntese importante para que possam se encontrar. E nesse encontro nós estaremos diante de um homem integral, que esta é exatamente a proposta da doutrina espírita: salvar, no sentido de resgatar o homem desse processo de fragmentação que nós, médicos e psicólogos materialistas, construímos ao longo do tempo. A proposta da doutrina espírita, com certeza que é devolver ao homem a capacidade de se sentir bem na vida, se sentindo inteiro e em condições de amá-lo semelhantes. Somente através de uma revolução conceptual e conceitual nós vamos resgatar esse homem na sua inteireza de espírito imortal. Alguns pensam que é muita audácia da nossa parte, espíritas, afirmarmos que o Espiritismo tende, como disse Leon Denis, a reunir e a fundir numa síntese grandiosa todas as formas do pensamento e da ciência. Mas
o mal impera em muitos ângulos da terra por fraqueza dos bons, porque somos tímidos. É audácia que seja, mas é uma audácia fundamentada dentro de um processo histórico, cultural, através de princípios que estão escritos nos quadros da natureza. O espiritismo é verdadeiro, o espiritismo é útil, o espiritismo é forte, porque está escrito no livro da natureza, palavras do próprio codificador. É por isso que não é audácia que seja, mas é preciso ser audacioso para ser bom no mundo onde já se acostumou a fazer o mal. É preciso que sejamos audaciosos mesmo para enfrentar a falácia das teses materialistas que seduzem muitos jovens que entram na universidade e esquecem, por exemplo, as bases fundamentais do espiritismo. Provavelmente porque não foram apresentados a estas bases como deveriam ter sido. Porque o espiritismo é forte, é robusto e o seu inimigo, com certeza, é o materialismo na visão de Kardec. Kardec tomou o materialismo como inimigo e tinha que ser, porque foi ele o responsável por toda essa fragmentação do homem. E se não resgatarmos o homem na sua inteireza de espírito imortal, estaremos com certeza trabalhando no vazio das nossas tentativas de enobrecimento da própria humanidade. O mundo de regeneração será o mundo do homem integral. Então é preciso resgatar esse homem o quanto antes. E o espiritismo tem esse papel especial para a humanidade, na humanidade. E não podemos esperar muito tempo para fazer isso. O tempo é agora. Vamos trabalhar. Um congresso como este apresenta linhas de pesquisas fundamentais para construir esse homem integral, alicerçado na visão espírita de homem, que com certeza tem em suas bases a força necessária para essa tarefa importante no conhecimento. Obrigado, companheiros.